Queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué 1, capítulo 1, nós vamos ler 9 versículos, 9 primeiros versículos. Preste atenção aí na leitura. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Feche os olhos e oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu glorioso nome. Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor pela tua palavra. Senhor, quando lemos a tua palavra, Senhor, isso traz um efeito tão grande no nosso coração, impacta o nosso coração. Senhor, nos dá direção na nossa vida. E nós queremos lhe pedir agora, pela tua misericórdia, que o Senhor me capacite nessa noite, para que eu possa transmitir a tua palavra ao teu povo. Que ninguém saia deste lugar sem ter a certeza que o Senhor está falando, que o Senhor está dando direção, que o Senhor quer uma nova vida para cada um de nós. Por isso eu repreendo deste ambiente todo espírito maligno que queira roubar a nossa fé, que queira trazer confusão nas nossas mentes, que queira trazer distração. Ó Deus, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo e lhe pedimos, cerque esse lugar, fala aos nossos corações. Nós precisamos todos os dias da nossa vida ouvir a tua voz, pois sem o Senhor nós estamos perdidos neste mundo, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, nós pedimos que o Senhor esteja agora, Senhor, nos dando a inteligência que nós precisamos para sair desse lugar com a compreensão e a amplitude que a tua palavra nos dá. E eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. O texto que acabamos de ler, nós vemos algumas coisas que nós precisamos parar para refletir e pensar. Aqui o texto nos diz que Deus começa a falar com Josué, que ele deveria entrar na terra prometida, que Moisés estava morto, e que ele precisava liderar o povo para estar entrando ali na terra prometida. Uma terra que Deus prometeu no passado para Abraão, que dele nasceria uma grande nação, e ali Deus ia cumprir as suas promessas sobre o povo de Israel. O povo se multiplicou no Egito, o povo saiu dali, uma grande multidão, mais de 2 milhões de pessoas, e eles estavam caminhando no deserto há 40 anos, esperando para esse grande momento que eles estariam entrando ali na terra prometida. E quando nós chegamos normalmente em um ano novo, nós ficamos às vezes com o nosso coração como o coração de Josué. Nós estamos entrando no novo ano e às vezes surgem tantas expectativas. Como é que vai ser o nosso ano?
Você já parou para pensar como é que vai ser o seu ano? Como é que vai ser as coisas que Deus tem prometido para você? Será que você vai conquistar aquilo que você tem sonhado e que Deus tem prometido à sua vida? E aqui eu vejo Josué, como nós, cheio de temores, quando chega um novo ano, e eu acredito assim que é um ano de promessas na minha vida e um ano de promessas na sua vida. Assim como era aquele momento, o momento da promessa, da terra conquistada na vida de Josué. Mas ele estava, como muitas vezes passa no nosso coração, cheio de temores. Ele ia, pensa bem, substituir um grande líder que foi Moisés. Um líder excepcional, um líder muito bem preparado em todos os aspectos. Ele foi criado na cultura egípcia, lá como filho da filha de Faraó, um aprendizado, uma cultura muito grande, um homem muito culto, uma pessoa realmente que aprendeu a liderar. Deus o treinou depois no deserto durante anos, durante mais 40 anos, para que ele pudesse liderar o povo. E com 80 anos de idade ele começa a liderar. Um homem experiente, um homem sábio, um homem manso, a palavra de Deus nos mostra tudo isso. Um homem intelectual, e Josué tinha que substituir esse homem. Então pensa bem o coração de Josué. Como é que eu vou fazer para liderar esse povo? É muita gente, muitos temores passaram certamente ali no coração de Josué. E certamente ele pensou também, como é que eu vou conquistar essa terra? 38 anos passados, antes dele estar entrando na terra prometida, ele foi um daqueles espias que foi olhar a terra, como é que a terra era. E ele viu que ali aquela terra tinha gigantes, tinha cidades fortificadas, era uma terra boa, como Deus tinha prometido, mas tinha empecilhos, e ele sabia que tinha os empecilhos. Pessoas que eram habituadas à guerra, e pensa bem o coração dele, vou enfrentar, para conquistar essa terra prometida, esses gigantes, essas cidades fortificadas, e ele deve ter pensado, quando eu visitei essa terra, 38 anos atrás, e agora, o tanto que eles evoluíram, o tanto que eles cresceram, talvez as cidades sejam mais fortificadas ainda, os exércitos mais preparados ainda para a guerra, temores, dificuldades, ele via que teriam dificuldades, ele percebia que tinha dificuldades, substituir um líder, enfrentar inimigos, vencer novos desafios, problemas podem surgir enquanto nós estamos conquistando alguma coisa, não é diferente daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos iniciando um ano, sabemos que nós teremos que enfrentar gigantes na nossa vida, teremos que enfrentar muralhas que precisam ser derrubadas, sabemos que temos que, às vezes, nos capacitar, porque ele sabia que ele tinha que se capacitar para liderar o povo, enfim, muitos temores estavam no coração de Josué para conquistar a terra prometida. E para nós termos um ano da promessa, como ele tinha que conquistar a terra da promessa, também nós temos alguns desafios a enfrentar. E no meio desses desafios, Deus traz uma mensagem ao coração de Josué, não para a gente contar a história de Josué, mas para que essas palavras fossem guardadas no coração de Josué, durante toda aquela batalha da conquista da terra prometida, assim como essas palavras nós temos que guardar no nosso coração, por todo o ano que nós vamos lutar, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. É o ano da promessa na minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, fala para a pessoa que está do seu lado, esse é o ano da promessa na minha vida. É o ano da promessa na minha vida, que as coisas vão mudar, que eu vou conquistar, que Deus vai me proporcionar muitas bênçãos que Ele tem me prometido. Se eu acreditar nisso, eu vou entrar na terra prometida. Se eu não acreditar, eu vou retroceder. Se Josué tivesse pensado nos seus temores, nas dificuldades, ele teria retrocedido.
mas ele foi à frente, e não baseado na sua força, não baseado naquilo que ele tinha de capacidade, mas na palavra do Senhor, na palavra que Deus deu para ele, na palavra que Deus tinha prometido. Ele se baseou na palavra de Deus. E eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite. Eu queria que você saísse deste lugar gravado na sua mente, não mais temeroso, não mais pensando nas dificuldades, mas baseado naquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós não estamos cegos e não somos tolos, que nós sabemos que vamos enfrentar dificuldades. Josué sabia que tinha que enfrentar dificuldades, só que ele confiou na promessa e na palavra do Deus Todo-Poderoso, que nunca falha e nunca nos abandona. E eu espero que você possa sair deste lugar abençoado, no nome de Jesus Cristo, com uma nova perspectiva, ampliando os seus sonhos, ampliando aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, no nome do Senhor. E a primeira palavra que ele traz aqui para Josué é o seguinte: nunca se desvie da minha palavra. Você quer ser abençoado esse ano? Você quer ter um ano de promessas sobre a sua vida? Não adianta, se você se desviar da palavra de Deus, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e ter compromisso com Deus é obedecer a sua palavra. Por isso que Deus chega para Josué no versículo 7 e o versículo 8, olha que coisa mais linda. Ele diz o seguinte: esforça-te para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E no versículo 8 ele diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A promessa de Deus é para quem? Para quem não se desvia da sua palavra. Se Josué tivesse entrado na terra prometida, e ele tivesse desviado da palavra de Deus, o que ia acontecer? Ele não obteria o sucesso que Deus gostaria que ele tivesse. Tanto é que quando eles destruíram as muralhas de Jericó, de uma forma miraculosa, que eles não precisaram lutar, eles simplesmente obedeceram o que Deus ordenou. Vocês vão rodear a cidade 6 vezes, em silêncio. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, e vocês vão tocar as cornetas, e vão gritar, e pronto, as muralhas vão cair. Simplesmente obedeça. O que aconteceu? As muralhas caíram, e a ordem era para que eles não pegassem nada que estivesse ali, tudo era maldito. Mas Acã foi ali e pegou ouro, pegou algumas coisas que ele não deveria, um manto, e ficou com aquilo guardado, escondeu aquilo. Na próxima batalha, o que aconteceu? Eles foram lutar com essa cidade pequenininha, a cidade de Ai. Eles foram derrotados. Por quê? Por causa da desobediência de um homem que estava no meio deles. A desobediência trouxe a derrota. O que Deus estava querendo ensinar para aquele povo? Olha, o que eu prometo, eu cumpro. Se você não se desviar da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, você vai ter sucesso por onde quer que você andar. Todas as vezes que você desviar da minha palavra, achar que você é mais esperto do que Deus, quando nós achamos que nós somos mais espertos que Deus, não, dessa vez eu vou fazer do meu jeito. Pronto, nós estamos perdidos. Deus ordena e eu desobedeço. Estou perdido, estou derrotado. Por isso, tantas promessas de Deus, e às vezes elas não se cumprem na nossa vida, porque nós estamos
desobedecendo aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Então nós queremos ter um ano da promessa, um ano abençoado, um ano de sucesso, um ano de conquistas, um ano que nós vamos entrar com as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Então eu preciso entender que eu não posso me desviar da palavra do meu Deus. Desviei, derrota. Fiquei na palavra, vitória. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: filho meu, não esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Você quer ter um ano de vida e paz? Você quer ter um ano abençoado na presença de Deus? Obedeça os mandamentos de Deus. Não tem jeito, a palavra de Deus é muito clara. Por que muitas vezes nós temos anos que não são anos de vida e paz? Em função da desobediência da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós temos que amar o nosso irmão. Se eu não estou amando o meu irmão, eu estou obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar aos que me afligem, aqueles que fazem mal contra a minha vida. Se eu não perdoo, eu estou obedecendo a palavra de Deus? Não estou obedecendo a palavra de Deus. Quando Deus manda que eu devo trazer meus dízimos e minhas ofertas até o teu altar, quando eu não obedeço, eu estou cumprindo os mandamentos de Deus? Não. E quero ser abençoado? Não vai ser abençoado. Não tem jeito. E nós temos que falar a verdade. Não vai ter ano de promessa. Se você não ama, se você não perdoa, se você não obedece à palavra de Deus, não há como ser abençoado. E muitas pessoas são enganadas. Se as mulheres não são submissas aos seus esposos, se os esposos não amam suas esposas, se os filhos não obedecem aos seus pais, vão ser abençoados? Não vão ser abençoados, porque a palavra de Deus nos dá mandamentos, e nós obedecemos, e temos a promessa de Deus cumprida sobre a nossa vida. Se nós desobedecemos, não temos as promessas de Deus sobre a nossa vida. É simples assim. A palavra de Deus é muito clara, muito simples. Nós é que insistimos em desobedecer a Deus. Eu acho interessante que lá em Josué, capítulo 24, 15, logo depois de conquistar toda a terra prometida, Josué traz uma palavra que é maravilhosa. Ele diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele é claro, ele falou: vocês têm que escolher, não adianta ficar em cima do muro. Ou vocês sirvam o mundo, ou vocês vão para o pecado, ou vocês desobedecem a Deus e ponto, final, pronto. Mas tem que ter escolha. Ou nós obedecemos os mandamentos de Deus, ou não obedecemos. Não tem meio termo com Deus. Deus quer que se cumpra toda a sua palavra. A obediência tem que ser em toda a sua palavra. E nós queremos as bênçãos de Deus. Deus, Ele tem promessa, Ele cumpriu tudo que Ele falou com Josué. Por quê? Porque Josué obedeceu em tudo a Deus. Em tudo a Deus. Ele deu um exemplo de alguém que começa bem e termina bem. Teve empecilho na sua jornada em função de um outro, Acã. E às vezes acontece isso na nossa vida. Nós temos alguns transtornos em função de outro. Um filho que pecou, o marido que pecou, a mulher que pecou, ou um amigo que pecou, trouxe problemas e às vezes atrapalha a nossa jornada. Mas quando nós chegamos no final da nossa vida, se nós servimos a Deus com inteireza de coração, obedecendo os seus mandamentos, nós olhamos para trás e vamos falar: valeu a pena, porque o Senhor, Ele cumpriu cada uma das suas promessas na nossa vida. Então, se nós queremos ter um ano da promessa, um ano abençoado, temos que obedecer a Deus. Sucesso que Deus tem para a nossa vida, ele é fundamentado na obediência à palavra de Deus.
precisamos obedecer. Leia a Bíblia e obedeça. Não só leia, mas leia e obedeça cada um dos seus mandamentos. Você quer a bênção de Deus? Você quer a vitória na sua vida? Tenha certeza que assim como Deus foi com Josué e as promessas todas se cumpriram na sua vida, Deus irá com você e cada uma das promessas serão cumpridas na sua vida, no nome de Jesus. Segundo, que nós temos que pensar aquilo que Deus falou para Josué, para que ele fosse bem sucedido, para que ele tivesse sucesso na sua jornada em entrar na terra prometida, e para que a gente também tenha sucesso na nossa jornada nesse ano de 2018 e possamos chegar lá no final vitoriosos e abençoados no nome de Jesus. Ele diz para ele: esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 7, a parte A, ele diz exatamente: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Tem uma versão que diz assim, outra diz: esforça-te de ser muito corajoso, de ser corajoso. Ser corajoso, ter bom ânimo, tem bom ânimo. No versículo 9 ele volta a repetir, Deus volta a repetir para ele: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então, duas coisas para a gente ter sucesso com Deus também: nós temos que ter esforço e ser animado. Se tem duas coisas que destroem o nosso sucesso, as nossas vitórias, de Deus cumprir as promessas dele na nossa vida, chama preguiça e desânimo. Se você é preguiçoso e desanimado, se você para no meio do caminho em tudo que você vai fazer, você conhece gente assim? Tudo que começa, ele para. Começa um curso, para. Começa uma coisa, para. Começa outra, para. Tudo ele desanima no meio do caminho. E outros que são preguiçosos. Deus não tem compromisso com gente preguiçosa, gente. Não há possibilidade de Deus abençoar. A pessoa acha que vai tudo cair do céu. Tem coisa pelo nosso esforço. Tem coisa que Deus faz milagre, mas tem coisa que é eu que tenho que me esforçar. Se eu não estudar, se eu não trabalhar direito, se eu não fizer o melhor que eu possa fazer, como é que Deus vai poder me abençoar? Ele está dizendo aqui para Josué: esforça-te, Josué, esforça, e não seja desanimado. Virão empecilhos, Josué, você enfrenta com ânimo, vai para frente. Virão empecilhos na sua vida e na minha vida esse ano, e se você tiver desânimo, você já está derrotado, você já vai parar no meio do caminho. Quantos que começam a corrente de oração 7 semanas aqui na quarta-feira, aí da primeira semana os problemas vão aumentando, segunda semana os problemas vão aumentando, e ele para no meio do caminho. Vai receber a bênção de Deus? Não, porque não perseveram, não insistem com Deus. Olha, Jacó foi um vencedor, sabe por quê? Ele era enrolado. Jacó foi muito enrolado, né? Ele enganou seu pai, enganou seu irmão, mas ele foi vencedor porque ele era persistente. O que ele queria, ele ia até no final, ao ponto de lutar com o anjo do Senhor. Lutou e falou com ele: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E aquilo ali, naquele momento, Deus, o anjo do Senhor fala com ele, o Senhor Jesus diz para ele: o seu nome vai ser mudado de Jacó para Israel. Jacó significa enganador, Israel é príncipe, porque você lutou como um príncipe. Você vai lutar como um príncipe durante esse ano, ou vai ficar desanimando no meio das batalhas, das dificuldades? O único lugar que não tem mais dificuldade é quando a pessoa está lá no cemitério enterrada. Enquanto você estiver vivo, meu irmão, minha irmã, virão dificuldades. A diferença é como nós enfrentamos essas dificuldades: com ânimo ou desanimados. Com ânimo, Deus vai nos abençoar, sem preguiça. Lá em Provérbios capítulo 6, o livro de Provérbios é um livro que nós deveríamos ler, não uma vez por ano, mas várias vezes ao ano, porque ele traz sabedoria para viver.
E lá no capítulo 6 de Provérbios, versículos 6 até o 11, eu queria ler, diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quanto ficarás deitado? Quanto te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Deus não tem compromisso com o preguiçoso, a palavra dele é clara. O apóstolo Paulo chega a dizer em uma das suas cartas o seguinte: aquele que não trabalha, não coma. Aquele que não trabalha, não coma. Porque estava um tanto de gente preguiçoso, só esperando receber as coisas dos outros irmãos, sendo que poderia, tinha braço, tinha perna, tinha capacidade para trabalhar. Então Deus, ele tem compromisso com quem vai avante, aquele que não desanima, aquele que não tem preguiça de fazer as coisas, que é esforçado. É melhor ser esforçado do que o mais inteligente. O esforçado chega até no final, o inteligente fica pensando demais e não vai. Melhor seria ser inteligente e esforçado. Peça a Deus inteligência, sabedoria e esforça-te. Mas é melhor um esforçado do que um inteligente. Nós vemos muita gente esforçada que conquistou muitas coisas na vida, e muitas pessoas que inteligentíssimas, com QI altíssimo, e que não conquistaram nada. Não conquistaram porque tudo eles param no meio do caminho. Então esforça-te e tenha muito bom ânimo. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Em nome de Jesus, não desiste. Não conquistou agora, continue lutando. Você vai conquistar em nome de Jesus, se você se esforçar e não desanimar. A vida, ela é cheia de dificuldades, mas essas dificuldades com Deus, que diz para Josué aqui no versículo 5, não te deixarei, nem te desampararei. A vida com esse Deus, com Deus que nunca nos deixa, não nos desampara, nós vamos vencer em nome de Jesus. E o terceiro aspecto, mensagem que Deus deixa aqui para Josué, está no versículo 9, a parte B. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo paralisa as pessoas. O medo não é uma coisa que Deus colocou no nosso coração. Deus não nos criou para termos medo, nem do amanhã, nem das dificuldades. Os corajosos, eles vencem. Com todas as dificuldades, eles vão vencer. Você pode ter certeza disso. E Deus, ele não nos deu de forma nenhuma o espírito de medo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, eu queria que você guardasse, você que tem tido medo, você tem acordado com medo, você que tem dificuldades de enfrentar situações, porque muitas vezes vem um medo no seu coração. Aqui em 2 Timóteo 1, 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. Deus não nos deu o espírito. Peça ao Espírito Santo que te encha de coragem em nome de Jesus, porque o Espírito que está em nós é o Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não vai temer, ele não vai temer. Olha o exemplo de Davi. Tinha um exército de um lado dos filisteus, um exército do outro lado do povo de Israel. E todos os dias o gigante Golias, um homem de 3 metros, cerca de 3 metros de altura, um guerreiro,
tanque de guerra, na verdade, todos o temiam, tamanho dele, o vigor dele, as palavras dele. Fica imaginando, um homem de 3 metros desafiando o povo, falando o seguinte: se tiver algum homem desse lado do povo de Israel, vem até aqui, nós lutamos, quem ganhar, o outro povo será escravo. Não precisa de derramamento de sangue de todo mundo, basta derramar o sangue, ou o meu, ou de alguém que queira enfrentar. E a palavra de Deus nos diz que durante 40 dias, esse gigante ia 2 vezes por dia desafiar o povo de Israel. Não apareceu ninguém para lutar. Um dia, Davi visitando seus irmãos, levando ali para os seus irmãos os alimentos que o seu pai ordenou, ele viu aqui, ele perguntou: o que é isso? Quem que é isso? Esse gigante vem aqui e desafia. E quem tem coragem? E ele diz o seguinte: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Quem são os gigantes deste mundo para desafiar aqueles que têm aliança com Deus? Se você tem Jesus no seu coração, você tem uma aliança com Deus. Se você tem uma aliança com Deus, você não precisa temer o que vem pela frente no ano de 2018, porque você vai vencer cada um dos gigantes no nome de Jesus. Ou nós cremos, por que temer? Por que temer? Se Deus está nos dizendo claramente, como ele disse para Josué, e ele não escreveu isso só para Josué, é para que chegasse um dia até a você e a mim, e nós pudéssemos nos basear naquilo que Deus tem de promessa para aquelas pessoas que têm aliança com Ele. Não temas, nem te espante, não fique espantado com o que vem aí, não fique espantado com as próximas eleições, quem vai ganhar, quem vai perder. Não fique espantado se a economia, se a inflação vai ser menor ou maior, ou se a corrupção vai estar no país, ou se virão guerras, temores de guerras. Nós não tememos o que possa acontecer, porque nós sabemos que todas essas coisas que estão acontecendo no mundo mostram que Jesus Cristo está voltando e a nossa redenção está próxima, e nós não tememos a morte. Somos corajosos para enfrentar a morte, sabe por quê? Porque nós sabemos para onde nós vamos estar com Jesus para sempre. Nós somos corajosos e dizemos não para o pecado, mesmo que isso desagrade muitos familiares e amigos. Nós temos a coragem de dizer não ao pecado, porque nós queremos agradar a Deus, nós agradamos ao Senhor. Nós temos coragem, porque nós não que tenhamos essa coragem de enfrentar situações, nós não somos tolos, não vamos sair por aí, em lugares perigosos, isso é tolice. Mas quando as situações vierem, os gigantes vierem, nós temos a coragem de enfrentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:31 diz o seguinte: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa boa da gente falar. Se você tem aquele que nunca perdeu uma batalha ao seu lado, se ele está do seu lado, o que você está preocupado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo se levantou para cair em nome de Jesus. Veio o problema vai cair em nome de Jesus, porque é Deus que está ao meu lado. São conceitos que Deus trouxe para Josué, e são conceitos que Deus quer que cada um de nós tenhamos na nossa mente. Se você tem tido medo, se você tem estado desanimado, se você não tem se esforçado, escreva isso, essas frases, cole no espelho do seu banheiro, cole na porta do seu armário, cole dentro do carro e comece a falar para você mesmo: olha,
Se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ser forte e corajoso, não desanime, porque o Senhor vai te ajudar e vai te dar a vitória no nome de Jesus Cristo. Agora é preciso fundamentar na palavra de Deus e não desviar da palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda. Se essa palavra nos traz tanta vitória, por que nós preferimos muitas vezes desviar da palavra de Deus? De não levar uma vida santa diante de Deus, de falar: Senhor, vou ficar na linha, vou obedecer o Senhor. Gente corajosa, ele obedece à palavra de Deus, mesmo que venha desagradar a todos, mesmo que venha desagradar a todos. Eu sempre digo que as pessoas que são dizimistas são pessoas corajosas. Isso é gente de coragem. Porque como entender que com menos você vai tirar do seu sustento, que já está difícil, e você vai ter mais? É corajoso. É gente que acredita na palavra de Deus. Fala: Deus falou, ponto final, eu acredito, vou enfrentar e vou fazer o que é certo. E obedeceu a Deus e vai ser abençoado no nome de Jesus. Só os corajosos vão ser abençoados, porque gente de coragem obedece em todos os sentidos à palavra de Deus. Eu queria que agora, nesse momento, você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos, porque é um momento que você precisa pensar na sua vida. Muitas são as promessas de Deus. Josué chegou lá no final da história e ele pôde falar: olha, não importa o que vocês querem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer para você que eu quero chegar no final do ano dizendo: olha, vocês têm que escolher, ou você serve a Deus ou não serve mais. Não adianta ficar enganando a Deus. Deus não engana. Deus entra lá no coração. Acã tentou enganar, escondeu o seu pecado, mas Deus, que conhece todas as coisas, puniu. Não adianta tentar enganar a Deus, não adianta. Ou nós servimos ou não servimos, ou nós obedecemos a palavra e entramos num ano de promessas que serão cumpridas na nossa vida, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, determinado, sem preguiça, esforçando, sem desanimar, persistindo, mesmo que os gigantes apareçam, mesmo que as situações sejam adversas, e com coragem. Não temas nem te espantes, porque o seu Deus que está contigo é maior do que os seus problemas, é maior do que o seu inimigo, é maior do que todas as coisas. E eu queria orar com você. Se Deus falou ao seu coração, se você entendeu, você estava muitas vezes desanimado, você estava sem se esforçar, você estava com medo, cheio de temores do seu coração, o que vai ser? Não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. Se você for fiel, se você obedecer a palavra de Deus, é o ano da promessa na sua vida. E se Deus falou no seu coração e você quer falar: Senhor, eu entendi, e eu quero que todo medo, todo desânimo, toda preguiça, tudo que eu tenho feito que tem desagradado, eu não tenho obedecido a tua palavra, nesse ou naquele aspecto que eu quero te obedecer. Se Deus falou ao seu coração, eu queria te desafiar a se levantar, como Josué se levantou,
Ele estava desanimado, porque a tarefa era difícil, a se levantar e falar: Senhor, eu vou na força do teu poder. Em nome de Jesus, se Deus falou ao seu coração, fique em pé agora e nós vamos orar juntos e vamos com certeza sair desse local com conceitos corretos acerca da palavra de Deus. Se Deus falou ao seu coração, não fique sentado, em nome de Jesus. É gente de coragem e fala: Senhor, o Senhor falou meu coração e eu estou entendendo. Nós temos que aprender a assumir e ter postura como cristão. Nós temos que ter postura. E em nome do Senhor, eu creio que é o ano da promessa na sua vida. Muitas vitórias, muitas promessas serão cumpridas. Em nome de Jesus Cristo, creia no poder de Deus e Ele vai te abençoar. Pai, nós louvamos o Teu nome. Eu te agradeço, Senhor, primeiro pela Tua palavra, esses conceitos que encheram o meu coração, e o que eu quero carregar por todo esse ano, Senhor, que haja, Senhor, esse sentimento que houve no coração de Josué, e um dia eu quero chegar no final da minha vida e olhar para trás e falar: valeu a pena obedecer os Teus mandamentos, valeu a pena se eu me esforçar na Tua presença, valeu a pena não ter desanimado em momento algum, valeu a pena não ter medo de enfrentar as situações. Em nome de Jesus, eu lhe peço, abençoa cada vida, cada um desses meus irmãos queridos, ó Pai, que estão na Tua presença agora, eles estão na Tua presença, eles estão dizendo é para o Senhor, e eles estão pedindo a ajuda do Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam ter um ano abençoado, cheio e rico das Tuas promessas, e que cada uma das Tuas promessas possam se cumprir na vida desses meus irmãos, ó Pai. Ó Deus, nós acreditamos na manifestação do Teu poder, que o Deus de Josué é o nosso Deus. As promessas sobre a vida de Josué são as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, e nós vamos pisar, tudo local que nós pisarmos, nós seremos vencedores. Tudo que nós colocarmos as mãos, nós obteremos em nome de Jesus, porque Senhor, nós com muita ousadia, nós entramos no Santo dos Santos, para lhe pedir a Tua bênção, a Tua vitória, e eu lhe peço, abençoa, dá determinação aos Teus servos, em nome de Jesus Cristo, amém. Queria convidar